Ok, muito obrigado desde já pelo grande convite, né, de estar aqui novamente para contribuir. Eu sou o professor José Edmilson Júnior, eu administro o canal Teológico do YouTube, já estamos aí em 3.780 inscritos. Peço para que você entre, é só digitar Teológico, eu acredito que será o primeiro link que vai aparecer, um fundo branco, T, preto, grande, Teológico, ok? Então, dê uma analisada lá no conteúdo. Se for interessante, se inscreva e compartilhe, ok? Então, estamos aí com esse canal. Estamos aí trabalhando também junto com o pastor Adelício, no setor 34 Pinheiros, da Assembleia de Deus, ministrando aulas de teologia, ok? E estamos também participando de alguns grupos, junto até com o nosso presbítero Paulo César, onde escrevemos livros, estamos aí para lançar alguns desses livros, debaixo da misericórdia de Deus, na obra, pregando, evangelizando, né, propagando o evangelho, esperando até o grande dia que o Senhor nos arrebatar. Amém? Sua vida, querida. Já passou 2.100 vídeos já. Estão Pois disponíveis. irmão. É muito conteúdo mesmo, e de excelência, tá? Nosso irmão José Edmilson tem fazendo um trabalho excelente, que com certeza no reino dos céus vai ser recompensado. Né, para todos os cristãos, a aprender um pouquinho sobre a história da Bíblia em si. Amém. Ótima pergunta. Acerca da importância. Como a primeira pergunta é acerca de importância, eu quero já trazer aqui um conteúdo que pode ser muito útil sobre diferenciação. Porque muitas das vezes a gente pergunta para a pessoa quais traduções você tem da Bíblia para você fazer o seu estudo comparativo. E a pessoa fala, eu tenho Genebra, eu tenho Pentecostal, e aí falam sobre Bíblias comentadas. E a pessoa acaba confundindo Bíblias comentadas com traduções bíblicas, ok? Então pode ser que diferentes Bíblias comentadas usem uma mesma tradução. E aí, quando falamos acerca de tradução, estamos falando acerca do trabalho que foi exercido para trazer o texto das suas línguas originais para a língua portuguesa, para a nossa língua vernacular, ok? Então, temos sempre que diferenciar traduções de comentários. Aí o comentário é uma equipe com determinada linha teológica que se dedicou a analisar aqueles textos e contribuir com aquelas notas de rodapé ou até outras ferramentas que estão inseridas. Então, rapidamente, só para mostrar, você tem, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma King James de 1611, um trabalho extraordinário, né? Tanto o texto dela é fenomenal, quanto o comentário de Roman que está nela. Então, aqui temos o quê? Uma King James. A tradução é King James. O Roman é um acréscimo, que é um comentário teológico que está inserido nela, junto com outros recursos, como mapas e tudo mais. Então, aqui é uma tradução, aqui é outra tradução. Veja, NAA, Nova Almeida Atualizada, tá? Então, aqui você tem uma King James, aqui você tem uma King James, e aqui você tem uma NAA. São traduções diferentes, tá? Trabalhos diferentes de tradução. Aqui você tem alguns recursos ligados à equipe, né, que vai estar trabalhando aí, inserindo essas notas, né, de auxílio. Mas aqui você tem, por exemplo, uma versão King James, uma versão Nova Almeida atualizada, então partindo ali da tradição do texto de Almeida Ferreira, tá certo? João Ferreira de Almeida, eles vão atualizando devido à mudança no próprio idioma. Então a língua ela é viva, então ela vai mudando, ela vai incorporando neologismos. Então, muitas das vezes, uma tradução, se nós pegássemos aí uma tradução de 1800, 1700, o português que está nela, muitas das vezes, seria quase incompreensível, devido aos termos que estão ali aplicados. Então, ela vai sofrendo atualizações, ok? Para que possa acompanhar a linguagem na sua época. Mas ela obedece a uma determinada estratégia de tradução, vamos dizer assim, né? A gente pode falar sobre equivalência formal e equivalência dinâmica. Sendo equivalência formal a tentativa de tradução palavra por palavra, tá certo? Então, tentar manter a estrutura mais próxima possível do original. Com isso, você não se preocupa tanto com que o texto seja fácil de entendimento para o leitor final, porque você está buscando mais se aproximar do texto na sua estrutura original. Então, você está proporcionando ao leitor final ter uma ideia de como é aquele texto mais aproximado da estrutura original.
enquanto que a equivalência dinâmica, ela vai entender a ideia e, em cima da ideia, ela vai traduzir buscando a facilitação do entendimento, que é um passo, e um passo além desse já temos as paráfrases, que aí podemos falar de Bíblia Viva, a NTLH, a NTLH não chega a ser uma paráfrase, mas a Bíblia Viva e a Bíblia Mensagem. Aqui, por exemplo, a outra Bíblia, Defesa da Fé, né, que tem um comentário de cunho apologético, é Almeida Revista e Corrigida. Aquela outra que eu mostrei é Almeida Revista Atualizada. Então você tem a tradução, no caso, aqui é Almeida, ali também é Almeida. Aqui é Almeida Revista Corrigida, vai ter uma diferenciação, porque a atualizada já buscou se inteirar das mudanças linguísticas e incorporar isso no seu trabalho. Mas ambas estão dentro da chamada equivalência formal. Diferentemente, deixa eu só para terminar aqui, senão eu vou tomar a live todinha com isso. Diferente daqui, ó, temos a NVT, tá? NVT, uma Bíblia também que eu recomendo, é muito boa, muito a leitura fácil, a leitura de fácil entendimento. Só que cada uma tem um objetivo, porque a grande pergunta é: qual é a Bíblia mais próxima do original? Aí depende do que você quer. Uma NVT, ela está seguindo os originais, mas ela está se preocupando em tornar o texto fácil para a sua leitura, para a sua leitura final, como a NVI também. Eu tenho em mãos aqui, ó, a NVI. Aqui, ó, Bíblia NVI. Tanto a NVT quanto a NVI, equivalência dinâmica. Então, o tradutor ele faz o esforço para entender a ideia, então ele preserva a ideia, mas não necessariamente a estrutura. Aí a ideia ele vai adaptar numa forma textual mais fácil para o leitor, tá certo? Então temos aí somente essas amostras aqui. Eu não sei também prolixo, né? Não sei também. Não, excelente. Tá? Fica à vontade. Começa a entender o que nossas Bíblias nos fornecem, para que a gente possa fazer uma boa biblioteca e fazer uma leitura comparativa. Tudo isso, a Bíblia numa linguagem, às vezes te favorece o entendimento, mas quando você agrega uma outra forma de estrutura textual, explica muita coisa do que aquilo que você não tinha conseguido entender na outra. Tudo isso fortalece o entendimento, né? Fazer a exegese e pregar de acordo com aquilo que a Bíblia está nos orientando. Ajuda. Que você colocou sobre essa possibilidade de alguns irmãos se lançarem nessa tarefa, né, de fazer uma tradução e implementar um comentário, né? Só um pequeno parêntese disso aí. É interessante observarmos sempre o respeito e a reverência, tá? A reverência pelo texto que foi preservada ao longo de muitos séculos, quiçá milênios. A reverência ao texto que foi revelado por Deus, que foi entregue por Deus aos homens. Então, Cyrus Scofield teve uma ideia excelente de inserir notas de rodapé abaixo do texto bíblico. Então, o texto bíblico passa uma linha e abaixo vem um comentário que pode contribuir no entendimento daquele texto. Tudo aquilo que subir essa linha e tentar se inserir no texto é de uma heresia, é de uma blasfêmia terrível, porque aquele texto é intocável, não pode ser alterado, não pode ser tirado, nem acrescentado, tá certo? José, então é interessante cuidarmos sempre disso aí. José Edmilson, pela fala do senhor, só para a gente, eu sei que o senhor sabe muito bem, existe inclusive Bíblias que fazem isso hoje, né? Que traduz e tira muita coisa, né? Você tem a Bíblia Novo Mundo, da Testemunho de Jeová, que infelizmente adulteram, mesmo eles tendo algum conhecimento do grego, inclusive eles têm lá uma interlinear deles, né, do grego, mas eles muitas das vezes desrespeitam as regras por eles mesmos conhecidas, que estão dentro dos seus materiais de estudo, podem ser pesquisadas, em detrimento de uma teologia, é a chamada exegese. Exegese é extrair do texto ao seu sentido e o submetermos a ele. Exegese é incutir no texto. Então temos aí essa Bíblia, tradução Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, e tem também uma Bíblia Clean Word dos Adventistas, que também já tenta inserir a ideia de que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Então eles fazem essa paráfrase, que na verdade não é só uma paráfrase, é uma adulteração da verdade bíblica. E aí, partindo para a questão levantada sobre início da tradução, uma diferenciação necessária a se fazer é entre cópia e tradução, tá? Então, quando falamos acerca de inerrância,
Estamos falando acerca de autógrafos. Os autógrafos, diferentemente daquele papelzinho que o pessoal corta do Neymar para fazer ele assinar, né? Autógrafo é o texto que saiu da mão do autor. Inclusive, eu gosto de dizer que a Bíblia tem mais de 40 escritores, mas um só autor, que é o Espírito Santo de Deus que conduziu esse processo ao longo de pessoas que viveram em contextos diferentes, em camadas sociais diferentes, em épocas diferentes, mas que todos eles escrevendo, subordinados a um só autor, produziram um material concatenado. A Bíblia Sagrada é um material que está concatenado, que trabalha de forma como um relógio, trabalha de forma unida, tá certo? Então temos aí os textos conforme foram sendo revelados, que foram colocados, por exemplo, em tábuas. E antigamente você tinha lá, foram descobertas em Ugarit, em Ras Shanra também, em outros lugares que não me recordo agora, estava com o nome na cabeça, esqueci. Mas em Mari, na Síria, Nínive, foram descobertas bibliotecas da antiguidade que tinham tábuas de argila, onde os textos eram gravados na tábua. Então você tinha tábuas de argila. No caso do Antigo Testamento, as leis foram gravadas em tábuas, os 10 mandamentos, mas você tem toda uma continuidade que foi sendo preservada por materiais. Que materiais? Aí você fala sobre o papiro, por exemplo, essa planta aquática que era fatiada, ressecada, colocada de forma trançada, batida, raspada, até produzir o papiro, né, o papel da antiguidade, onde era suporte para o texto, né, que era ali colocado, inserido. Ali está o autógrafo, o texto que saiu sobre o qual, produzido debaixo da responsabilidade, aí foram sendo produzidas cópias. E é interessante que, ao estudar o processo de cópia dentro da tradição judaica, vemos toda a reverência, todo o respeito que os escribas tinham pelo trabalho que estavam executando. Por exemplo, o texto hebraico, se você pegar um texto hebraico dos mais antigos, tá? Você tem hoje as descobertas dos textos de Qumran, que recua os textos até mais de 100 anos antes de Cristo, 120, 130 anos antes de Cristo, com materiais que são comprovadamente dessa época, por causa do teste de carbono 14, tá? Então eles vão, analisam e descobrem que aquele material é de antes de Cristo. Os textos mais antigos que tinham eram do ano 1000, tá certo? Da tradição dos maçoretas, alguns textos de Leningrado, de Alepo. Então tinha alguns textos antigos, mas não tão antigos, até que se descobriu ali perto do Mar Morto, as cavernas de Qumran, e os materiais que estavam ali guardados, que eram produção dos essênios, né? Então acredito que os essênios tenham produzido aquelas cópias, aqueles materiais. E os textos, se você observar, você tem uma ordem muito rígida nos textos, né? Em relação ao número de letras, ao número de linhas, espaço entre as letras, espaço entre as linhas, e a finalização do texto com não deixando nenhum espaço. A última letra é esticada até cobrir toda a página. Para quê? Para impedir qualquer tipo de adulteração, de inserção de qualquer outra ideia ali. Então, as cópias foram feitas com fidedignidade. Estamos falando sobre cópias. Pegar esse material, copiar mão para o outro, no papiro ou que seja depois nos pergaminhos, né? Onde você tinha pele de animal que era tratada, curtida, raspada, até você ter aquele material propício e mais durável, tá? Para você ter uma ideia, o animal que ia fornecer a pele para a produção do pergaminho, ele era criado de uma forma diferenciada. Ele não era criado junto com os outros animais, ele era puro, era santo desde da sua gestação, desde quando era dado à luz, ele estava ali e ele era criado à parte para depois ser extraído dele a pele para a produção do pergaminho, aonde a Torá seria ali copiada, tá? Então a cópia foi feita fidedignamente, tanto que existem provas arqueológicas para isso. Quando se comparou os pergaminhos de Qumran com os pergaminhos, por exemplo, da tradição dos maçoretas, que já é próximo do ano 1000 da era cristã, quando você tem um hebraico inserido daqueles sinais diacríticos, então fez uma comparação entre esse e aquele. Não se achou discrepâncias. Se eu não me engano, um pergaminho de Isaías que foi encontrado, que foi comparado, se eu não me engano, tinham 3 letras, que eram uma diferenciação entre uma e outra, talvez uma atualização devido a essa característica da língua ser viva. Então, não há discrepâncias. Quando as pessoas vêm falar, a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi mexida, a Bíblia foi mudada, prove, não fique só com mimimi, com conversinha.
Prove, mostre onde está a alteração, qual foi. Por exemplo, os textos do Novo Testamento, que é o que o pessoal mais cai em cima. O lapso temporal entre os autógrafos e as cópias mais antigas é o menor de não há discrepâncias. Quando as pessoas vêm falar a Bíblia foi mexida, a Bíblia foi mudada, fique só com mimimi, com conversinha. Prove, mostre onde está foi. Por exemplo, os textos do Novo Testamento, que é o que o pessoal mais cai em cima. O lapso temporal entre os autógrafos e as cópias mais antigas é o menor de todos. Não existe livro no mundo que tenha menor lapso temporal. Você tem, por exemplo, o pergaminho P52, P56, uma coisa assim, que remete ao ano 1 da era cristã. É quase que você sente ali o cheiro de João Apóstolo, que escreveu lá o autógrafo do seu livro. E você tem lá aquele pergaminho do século I da era cristã. Enquanto que o lapso temporal de Heródoto são 1.000 anos, se eu não me engano. Aliás, são 100 anos, se eu não me engano. Outros têm 200, 500 anos de lapso temporal entre o texto que saiu da mão do autor e a cópia mais antiga. Então, o lapso temporal do Novo Testamento é o mais curto. Aí, lapso temporal muito curto. Número de cópias abundantes do Novo Testamento. No Antigo Testamento, um tanto menos, mais antigos. Mas no Novo Testamento, abundante. Eu não vou achar agora, mas o livro Evidências que exigem um veredito. Evidências que exigem um veredito. Leia esse livro. Ele tem lá todo o material onde vai discorrer sobre toda esta ciência investigativa dos manuscritos e vai mostrar a grandiosidade que é as cópias da Sagrada Escritura. Então, dentro desse contexto, cópia. Agora, passando para a tradução. A tradução já é uma outra problemática. Por quê? Você está extraindo a ideia que está dentro de uma estrutura linguística e você está comunicando ela para outra língua. Eu gosto muito de uma aula que eu vi do Nicodemos, Augusto Nicodemos, onde ele fala, olha, se você tentar obedecer uma tradução de forma completamente literal, você não vai conseguir comunicar a ideia. Por quê? Dentro daquela cultura, existem certos termos ligados àquela cosmovisão, aquela visão de mundo, que não são desse. Então, por exemplo, ele fala de um texto onde Paulo fala para amar uns aos outros com amor entranhável. E aí o Augusto diz, olha, no original é splagna, esse splagna é tripas. Então, os gregos tinham, dentro do seu contexto cultural, esta afirmação que era muito clara para eles, amai uns aos outros com as vossas tripas. Talvez porque a pessoa, quando sente uma grande emoção, mexe com o estômago, né? Então, a pessoa tem lá um desarranjo. Então, eles acreditavam que as emoções estavam ligadas às tripas. Se você fosse traduzir literalmente, sem nenhum tipo de trabalho em cima disso, você traduziria amai uns aos outros com as vossas tripas. Só que o que isso comunicaria em português? Essa que é a questão. Não adianta você ser hiper literal e um sentido da ideia. Aquilo que o autor estava querendo dizer e aquilo que eu consigo entender na minha língua, dentro da minha cultura. Então, por isso que toda tradução também é uma interpretação. E aí, a tradução, ao se realizar, ela será uma interpretação daquele que está traduzindo. Por isso que aí há margem para algum equívoco. Por isso que há necessidade de renovar as traduções, a necessidade de diferentes traduções, e você fazer a comparação entre porque aquela pessoa dentro do seu contexto, dentro de outra pessoa tenha mais recursos e consiga, então, resolver alguns problemas de tradução. Há problemas na tradução, não nas cópias, não no original, não no autógrafo, ok? Você pega, por exemplo, o Targum, que foi feito já na época de Esdras, né? Quando Esdras fazia a leitura do texto em hebraico, o povo havia voltado do cativeiro na Babilônia, estava agora adaptado ao aramaico, que era a língua comum do lugar, então as pessoas cresceram ali, ouvindo aquela língua, se adaptaram a ela, retornaram. Esdras puxa lá, né, a Tanar em hebraico, proceder a dela na praça. E aí o povo, diante daquela leitura em hebraico, se vê aflito. Por quê? Não entende mais a sua língua original. Há um distanciamento cultural.
Quem é que vai fazer a ponte? Os sacerdotes da época, que vão fazer o quê? A paráfrase. Eles vão ouvindo em hebraico e traduzindo para o aramaico. E além de traduzir, ainda explica. Aí nascem os chamados Targum, que são um tipo de... É uma antiga tradução, tá certo? Mas conta-se mesmo como tradução, de fato, a Septuaginta. A Septuaginta, que já é aí do período interbíblico, entre 200 e 300 a.C., quando a comunidade judaica que estava no Egito sentiu necessidade de ter o texto na sua língua. A sua língua era o grego, devido ao contexto em que eles estavam, não falavam tanto mais o hebraico, e então encomendaram essa tradução. Existe até uma narrativa aí de um tal de Aristéias, fala sobre 72 anciãos e tudo mais. Então, é uma versão, né, acerca disso. 72 anciãos traduzindo em 72 dias a Bíblia do hebraico para o grego, tá certo? Então, nasce a Septuaginta. A Septuaginta será de muita estima dos judeus, até que ela começa a ser usada pelos cristãos. Aí, quando os cristãos começam a usar largamente a Septuaginta, devido a eles estarem inseridos no mundo grego, aí os judeus começam a colocar ela de lado e retornar, né, aos textos mais antigos, né, aos textos que, de fato, estavam preservando ainda o hebraico. Mas a Septuaginta é, de fato, uma tradução, quando o texto sai de uma língua vernacular do hebraico e atravessa essa barreira e vai se apresentar em outra língua. E a tradução, ela acaba também requerendo uma interpretação. Entender o que dizer naquela cultura para outra cultura, com outras formas de linguagem, estrutura gramatical, sintática, morfológica e, principalmente, a questão da cosmovisão dentro daquela outra cultura, tá certo? E é o que os tradutores têm hoje. Por isso que quando uma pessoa bate muito no diálogo, ela não pode esquecer que ela tem uma Bíblia na mão. E para que ela tenha uma Bíblia na mão, alguém sentou na cadeira horas e horas, arrumou um problema na coluna, tá certo? Deixou de fazer um monte de coisa interessante e foi lá trabalhar na tradução, como, por exemplo, João Ferreira de Almeida, que na sua adolescência, tá certo? Quando se converteu ao protestantismo, entrou nesse trabalho de tradução da Sagrada Escritura para o português. Entrou nessa grande tarefa aí e nos entregou um trabalho extraordinário, que é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, né? Que, aliás, a corrigida que está hoje, mas a tradução de João Ferreira de Almeida, tá? Então, aí, porque senão vai esticar muito, aí vai se tornar cansativo, ok? Amém. Do Jerônimo, do São Jerônimo, exatamente. Inclusive, eu até li no livro O Cânon da Escritura, de F.F. Bruce, ele falando que, assim, graças a Deus que São Jerônimo não virou papa de verdade, né, para ficar lá na cadeira, cuidando de coisas políticas, porque senão teria perdido a oportunidade de legar à humanidade esse grande trabalho que é a Vulgata. A Vulgata não é brincadeira. Havia já as traduções Ítala, né, que circulavam na época, mas é de 400 depois de Cristo, uma coisa assim. Eu sou ruim com data, mas eu acho que é 400 da... E essas traduções Ítala, elas tinham muito regionalismo dentro dela, então dificulta de outros ambientes. Então pediram uma tradução mais profissional. Ele vai para a Palestina, ele mais profissional. Não é brincadeira. Havia já as traduções Ítala, né, que circulavam na época, mas é de 400 depois de Cristo, uma coisa assim. Eu sou ruim com data, mas acho que é 400 da era cristã. E essas traduções Ítala, elas tinham muito regionalismo dentro dela, então dificultava a leitura de outros ambientes. Então pediram uma tradução mais profissional. Foi quando Jerônimo ele vai para a Palestina, eu acho que fica morando em Tiberíades, se não me engano, e ele aprende o hebraico com os judeus. Então ele vai basear a sua tradução para o latim, que vai ser chamada Vulgata, ou versão comum, não no sentido de ser inferior, mas de ser comum, né? Todos. Ele vai basear. Então ele vai basear a sua tradução para o latim, que vai ser chamada Vulgata, ou versão comum, né? Versão vulgar, não no sentido de ser inferior, mas de ser comum, né? A tradução para todos. Ele vai basear a sua tradução da Vulgata no grego e no hebraico. Então, quando eu digo isso, por que isso é uma informação relevante? Porque
O hebraico, na época em que ele está trabalhando na tradução da Vulgata, não era estimado pelos teólogos da igreja. Eles valorizavam apenas o grego devido à Septuaginta. E o hebraico é a língua dos judeus. Eles tinham um certo antagonismo, né? Então houveram muitas perseguições aos judeus. Então meio que eles desprezavam essa questão do hebraico. Eles recorriam à Septuaginta direto, que era o texto majoritariamente usado pela cristandade. Agora, Jerônimo teve uma visão de ir além. Ele falou, quando esse texto for escrutinado, for verificado, se esse texto ele tiver como base também o hebraico, isso fortalece a sua autoridade, porque a Bíblia foi escrita em hebraico e não em grego. Então, ele se empenha na tarefa de aprender o hebraico e ele faz a tradução da sua Bíblia, a Vulgata, tanto partindo da Septuaginta do grego, quanto do hebraico para os originais do Antigo Testamento. Tá? E o Novo Testamento, o grego é tranquilo, porque é a língua base já para os textos. E é interessante que o Jerônimo, na Vulgata, ele deixa muito claro o que é texto, o que é texto reconhecidamente canônico, inclusive pelos judeus, e o que eram apócrifos, o que depois foi chamado de deuterocanônicos, posteriormente, né? O que foi canonizado lá dentro, né? O concílio contra a reforma, né? Vão lá e apócrifos, o que depois foi chamado de deuterocanônicos, ou canonizados posteriormente, né? O que foi canonizado lá no concílio de Trento, né? O concílio contra a reforma, né? Então depois eles vão lá e canonizam um monte de textos que todo mundo já sabia que era apócrifo, não era segredo para ninguém, simplesmente eles traduziam e mantinham no corpo do texto posterior aos textos canônicos reconhecidos pelos hebreus. Eles mantinham isso no final da Bíblia como leitura útil. Era uma leitura interessante, uma leitura útil. Como o Novo Testamento teve lá os seus livros de leitura útil. Teve, por exemplo, o Didaquê. O Didaquê, até hoje, é um livro muito interessante. É um livro que mostra para você uma janela sobre o que era a igreja do primeiro século. É muito interessante o Didaquê. E outro livro é o Pastor de Hermas, que também, só que ele é um tanto mais místico, mas são livros que eram leituras úteis para os cristãos da época, mas eles sabiam diferenciar o que era texto canônico e o que era texto apócrifo, tá certo? Um texto apócrifo que era interessante, eles mantinham ali como uma leitura interessante. Mas você citar essa questão do Jerônimo, não podia passar batido, uma tradução muito importante, a Vulgata. Muito conhecida. Ok. O que você tem é o seguinte, a Taná, quando nós falamos sobre Taná, é um acróstico, tá? Então, Taná é o acróstico de Torá, Nevirim e Ketuvim, tá? Então, Torá são os 5 primeiros livros de Moisés, Nevirim são profetas anteriores. O que a gente chama de histórico, a gente chama de profetas. E outra coisa, o 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, eles juntam. Então, Samuel, Reis, Crônicas, e profetas, aí profetas posteriores, Isaías e Ezequiel, e os profetas menores no livro hebraico da 24 e o nosso cânon da 39 para o Antigo Testamento, porque eles juntam, é o mesmo volume de texto, mas eles juntam vários livros, tá? E aí Taná é isso, Taná é o acróstico de Torá, Nevirim e Ketuvim são os livros históricos para eles, tá? Que são a Bíblia deles termina com 2ª de Crônicas. É diferente a estrutura, né? A forma como é construída. O que é a Stuttgartésia? A Stuttgartésia é uma preservação que foi feita posteriormente desses mais antigos. Então, eles tinham lá alguns manuscritos que chegaram até, por exemplo, manuscrito de Alepo, manuscrito de Leningrado, que já eram a tradição que vinha da inserção dos diacríticos, então tinha passado pelos maçoretas. Os maçoretas já tinham trabalhado ali e colocado sinais diacríticos, que funcionam como vogal, né? Então, é mais ou menos uma vogal, que aí sinaliza. O que é interessante, veja, o diacrítico, sinal diacrítico, a diferença entre isso e uma vogal. Uma vogal ela é inserida entre uma consoante e outra. Né? Você vê, a vogal é inserida entre uma consoante e outra. O diacrítico, ele não entra no meio das consoantes, ele entra em cima e embaixo, para deixar intacto aquela estrutura consonantal,
tá certo? Entre uma letra junto da outra. Então, a Stuttgartese, o que ela faz? Ela é uma das preservações de textos da Taná, tá? Então, não há um conflito entre uma coisa e outra. Taná é a Bíblia. Stuttgartese é esta Bíblia hebraica dentro daquela preservação, tá certo? Que contexto ali da Alemanha. Então, tem o contexto da Alemanha, onde judeus lá trabalharam, teve o contexto da Rússia, teve o contexto ali da Palestina, da Babilônia, e vários lugares hebraicos que estão sendo preservados, tá? Eu parei, José de Meus, lá no 1520, Martinho Lutero, né? Você falou sobre a primeira impressão, que foi a de Gutenberg, da Bíblia de Gutenberg, né? Que foi impressa quando a imprensa surgiu. Aí você tem a tradução que Martinho Lutero fez para o alemão, Wycliffe fez para o inglês, depois Tyndall também faz uma tradução para o inglês, né? Aí você tem, inclusive, até queria mostrar, não sei se está perto de mim aqui, a Reina Valera, foi um trabalho muito interessante, próximo da Reforma, que foi feito na Espanha. Então, tradutores trabalharam, eles são padres que se converteram e empenharam essa tradução, que é muito boa lá na Espanha, foram perseguidos por isso. Mas aí, essa tradução aqui, ó, essa aqui é uma delas, a tradução de Reina Valera, tá? Então é um texto muito bem traduzido, muito bem feito. Foi feito dentro desse contexto espanhol. Então a gente pode falar dessa tradução. Teve também a chamada Bíblia de Jerusalém, tá? Trabalho também muito bem feito. Uma tradução. Acredito já na tradução 1600. Vou pegar aqui a data, que eu sou ruim com data. E 3. 1654. 1654, por exemplo, você já tem a tradução para o português, a tradução aí de João Ferreira de Almeida, que trabalhou aí primeiro no Novo Testamento, indo do Antigo Testamento até Ezequiel. Então, ele consegue ir até Ezequiel, dali ele falece, e é completada a tradução por uma pessoa cujo sobrenome era Acker. Eu vou tentar encontrar aqui o nome dele inteiro, que é um nome esquisito, mas o sobrenome era Acker. Mas acredito que desde essa tradução de Lutero, tá certo? As antigas, né? Septuaginta, Vulgata, depois na Reforma, Lutero, Wycliffe, Tyndale, tá certo? Acredito que a de João Ferreira de Almeida é fundamental, é importantíssima. É uma tradução muito bem feita, com muito esmero, e que é muito famosa, né? Porque o texto dela, de fato, segue aqueles princípios do respeito ao texto original, buscar se aproximar da estrutura do texto original, fornecer para você um texto que te aproxime, né, do original, que tenha de fato esse nível de comprometimento, esse nível de fidelidade. Então, João Ferreira de Almeida, quando se converteu do catolicismo para a Igreja Reformada holandesa, onde ele onde ele trabalhava nas Índias Orientais, tá certo? Ele de fato se empenhou nesse trabalho e nos entregou uma joia, nos entregou assim uma preciosidade, que é a tradução de João Ferreira de Almeida, e as suas atualizações, né? Chegando até a NAA, que está aí, Nova Almeida atualizada, ok? Antes da gente entrar... Exatamente. O trabalho, ele se dedicou durante muitos anos de sua vida a esse trabalho, de uma forma bastante esforçada, inclusive a primeira tradução que ele fez do Novo Testamento, manuscrito, né? Então não havia um recurso na época, manuscrito, e ele enviou para ser publicado, né? Então não havia um recurso na época, manuscrito, e ele enviou publicado, enviou para um governador do Sri Lanka, se não me engano, que hoje é uma ilha que está na Índia, chamava-se Ceilão na época. Ele disse para a Holanda para ser publicado, mas parece que o editor que ficou em material se perdeu. Então depois ele despachou para a Holanda para ser publicado, mas parece que o editor que ficou encarregado faleceu e aquele material se perdeu. Então depois solicitaram para ele uma cópia. Então, baseado em alguns textos, né, algumas anotações que ele tinha, ele trabalhou de novo
melhorou, né, aquela tradução e novo. Então, o trabalho que João Ferreira de Almeida, que o editor que ficou encarregado faleceu e aquele material se perdeu. Então, depois solicitaram para ele uma cópia. Então, baseado em alguns textos, né, algumas anotações que ele tinha, ele trabalhou de novo em cima daquilo ali, melhorou, né, aquela tradução e despachou de novo. Então, o trabalho que João Ferreira de Almeida teve, depois da sua conversão, como você mesmo já colocou, ele estava viajando, ele nasceu em Portugal, e ele viajando para as Índias Orientais, o território que hoje é conhecido como Indonésia, Malásia. Então, ele viajou por esses lugares, se converteu lendo esse panfleto, tá certo? Que denunciava aí os erros da Igreja Católica, e ele abraçou a fé de uma maneira tão profunda que ele entregou sua vida em sacrifício, porque o que é um tradutor, se não alguém que entrega sua vida num sacrifício vivo? Já parou para pensar o que é você se enclausurar num lugar e trabalhar ardorosamente para efetuar uma tradução? Você já olhou para o tamanho dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, tá certo? O tamanho dos livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tenta aí, faz um teste, começa a tentar copiar, pega um caderno lá e vai copiando esses textos aí. É um trabalho, de fato, colossal, um trabalho hercúleo. Vai e dedica sua vida num trabalho que vai legar aqueles que virão adiante um material ímpar, fundamental. Enquanto nós hoje a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, a salvação, evangelizamos pessoas nas ruas, fazemos trabalhos educativos, igrejas, estamos lá com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, tá certo? O cara que entregou bons anos da sua vida, tá certo? O tamanho dos livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tenta aí, faz um teste, começa a tentar copiar, pega um caderno lá e vai copiando esses textos aí. É um trabalho, de fato, colossal, é um trabalho hercúleo. E a pessoa vai e dedica sua vida num trabalho que vai legar para aqueles que virão adiante um material ímpar, um material fundamental. Enquanto nós pregamos hoje a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, a salvação, evangelizamos pessoas nas ruas, fazemos trabalhos educacionais nas igrejas, estamos lá com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, tá certo? O cara que entregou bons anos da sua vida nesse trabalho que foi difícil, muitas das vezes, como Jeremias teve essa experiência já, né, de escrever uma carta, mandou para o rei não se agradou do negócio, queimou. Aí Deus foi lá e disse, escreva outra e ainda maior agora, vai acrescentar outras coisas ainda. Ele também passou por essa difícil experiência de ter seu material perdido, mas ele foi lá, trabalhou, fez outra, melhorou, tá certo? Aprimorou o material e conseguiu, de fato, ter esse êxito, né? E como você falou, ele não conseguiu chegar até o final do cânon, não chegou até Malaquias, mas chegou até Ezequiel, e sendo concluída a obra, foi atribuída a ele com justiça, né? Com justiça foi atribuída a ele, devido e só a foi de 100 anos depois. Inclusive, Luiz Saião, eu assisto tudo que ele grava, então recomendo, um grande biblista, cara, né, um grande biblista. Falar sobre um pouco das Bíblias de hoje, e primeiro, deixa eu falar um pouco sobre esses materiais aqui. Ó. Eu conheci esses materiais e eu fiquei estupefato com eles. Veja, falando sobre as Bíblias de hoje, passa por aquilo que a gente falou, né, sobre diferentes estratégias de tradução. Equivalência formal, tentando respeitar a estrutura dos textos originais. Então, olhando mais para a estrutura do original. E textos de equivalência dinâmica, preservando a ideia dos originais, mas buscando adaptar para uma forma mais compreensível, facilitando a leitura da atualidade. E, além disso, as Bíblias chamadas paráfrases, que é onde você aproveita aquela ideia geral do texto, mas você não vai se manter fiel à estrutura do texto. Você vai buscar a maior facilitação possível. Então, vai começar a se afastar da estrutura textual, mas respeitando a ideia geral que está presente ali. A paráfrase, eu gosto de dizer que é como você pegar um livro e falar, olha, eu não estou com tempo de ler, lê e diz o que você entendeu. Então, a paráfrase, claro, é um exemplo bem, bem por baixo, tá? Não é bem assim, mas eu gosto de colocar dessa maneira,
para mostrar o afastamento, né? Então, o risco é muito afastamento em relação aos textos originais. Mas as paráfrases, algumas delas, por exemplo, a Bíblia Viva e a Bíblia A Mensagem, são trabalhos que são feitos com responsabilidade. Tudo isso porque eu queria falar disso aqui, ó, Bíblia Textual, tá? Bíblia Textual e essa aqui, ó, LTT, tá? Bíblia, leitura do texto tradicional. Leitura do texto tradicional. Essa Bíblia se propõe, essa LTT, a ser uma forma do texto Receptus, tá? Uma forma traduzida do texto Receptus. O texto Receptus pega diferentes famílias textuais. Então, como eu falei, existe uma abundância de manuscritos do Novo Testamento, mais novos e mais antigos, tá? Então, o texto Receptus, o que é que faz? Ela vai olhar para a maior parte de textos possíveis, tá? Os textos Receptus, né? Texto recebido. Então, ela vai pegar essas grandes famílias de texto e vai aproveitar e construir o seu texto a partir delas. Então, ela vai incorporar textos de diferentes tradições, né? Textos que foram preservados em diferentes lugares, por exemplo. Essa aqui já é a Bíblia textual. O que é a Bíblia textual? A proposta dela é ser o chamado texto crítico. Ele vai analisar essas diferentes famílias, né, de manuscritos que estão aí muitas das vezes aquilo que eles entendem que foi uma repetição, texto que foi preservado em poucos manuscritos, que não a maioria dos manuscritos, vai sofrer um trabalho da crítica, estão aí presentes ainda hoje, e vai entre eles, tentando filtrar, muitas das vezes, aquilo que ou um texto que foi preservado em poucos manuscritos, que não é favorecido pela maioria dos manuscritos. Então, ela vai sofrer um trabalho da crítica textual, tá? Então, a crítica textual trabalhou sobre esses manuscritos e viu, dentre o texto, que tem mais manuscritos e a qualidade desses manuscritos, a partir dessa análise, eles, então, entregam esse texto aqui, tá certo? Que é a proposta aqui da Bíblia textual, tá? Eu falei disso só para mostrar essas diferentes ferramentas aqui. Nós temos uma abundância de ferramentas, viu? Você pode louvar a Deus, agradecer a Deus, porque estamos aqui nesse país onde o evangelho ainda é pregado com liberdade. Claro que a perseguição já está começando, mas temos uma abundância de material, tá? Temos uma abundância de material. A gente tem que, de fato, se debruçar sobre eles e aproveitar. Veja, olha as traduções, ó. Nova versão internacional, né, que é equivalência dinâmica. Nova tradução na linguagem de hoje, que para mim já era uma paráfrase, mas na verdade eu vi lá alguns teólogos colocando tradução dinâmica também, equivalência dinâmica. King James é equivalência formal, já segue aí semelhante ao trabalho do João Ferreira de Almeida, mas no caso aí, como o próprio presbítero Paulo César já falou, feito dentro dessa equipe, né, do rei Tiago, tá certo? Então, dentro daquela equipe, eles trabalharam essa tradução para o inglês, seguindo esse propósito da equivalência formal, tentando se equivalência dinâmica. King James, que já é equivalência formal, já segue aí semelhante ao trabalho que foi feito por João Ferreira de Almeida, mas no caso aí, como o próprio presbítero Paulo César já falou, feito dentro dessa equipe, né, do rei Tiago, tá certo? Então, dentro daquela equipe, tradução para o inglês, seguindo esse propósito da formal, tentando se texto, temos aí a King James e a Almeida, João Ferreira de Almeida trabalhando dentro desse viés da equivalência formal. E aí você vai, a Almeida Revista atualizada, devido à questão da mudança de linguagem, incorpora então os neologismos, não gírias, tá? Mas incorpora a nova estrutura da linguagem, tá? Atualizada, Almeida Corrigida, que já é um texto mais arcaico, vamos dizer assim, um pouco mais antigo. Por mais que o texto da Almeida Revista Corrigida às vezes seja um tanto mais difícil de leitura, ser vozadado, por exemplo, né, essas formas textuais, ou certas palavras, né, que não são mais do nosso contexto. Mesmo assim, ela é a preferida.
né? Inclusive tinha uma pergunta aí sobre a Bíblia preferida. Mesmo assim, ela é preferida, e acredito que devido à formalidade do texto. Então, as pessoas que estão tendo contato com a Sagrada Escritura estão tendo contato com o sagrado. Então, se você tem contato com o sagrado, você requer um nível, né, de formalidade, um nível de reverência. Então, você da revista corrigida e você enxerga isso. Enxerga de reverência. O que você começa a estranhar um pouco da NTLH. Você começa a estranhar um pouco até da NVI. Então, a NVI e a NTLH, ela é muito boa para você ter no escritório, para você estudar. Mas se você levar uma NVI para a igreja, a sua leitura vai ser truncada, porque você vai ler de uma forma e a Bíblia, que a maioria dos irmãos tem, vai estar de outra forma. Então, geralmente, mesmo que a pessoa goste muito da NVI, ela pegar uma Almeida Revista Corrigida. Eu levei uma NAA, às vezes, nossa, mas tá diferente, por quê? Essa questão dessa mudança. Então, aí, Almeida Revista Corrigida, a mensagem, que é uma paráfrase da Sagrada Escritura, a nova versão transformadora, que é uma proposta da NVI, também segue a equivalência dinâmica. Bíblia Viva também é uma Bíblia paráfrase, tá? Aí vai a NAA, Almeida atualizada, a King James, conforme eu já mostrei para vocês. Tem também a chamada tradução brasileira, e Almeida Corrigida Fiel, a chamada ACF. Então, temos aí essas propostas de tradução. Então, temos aqui, ó, traduções. Isso são as traduções, tá? Diferentemente das Bíblias comentadas. E aí você tem, para cada tradução dessa, incorpora um comentário. Genebra, um comentário calvinista. Aí vai, pentecostal, linha mais arminiana. E as diferentes propostas, né? A Bíblia cronológica é muito legal. Ela começa, por exemplo, com 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque antes de tudo foi criado pelo verbo, sem ele nada que foi feito se fez. Então esse é o primeiro versículo. Começa com João 1:1, a Bíblia em ordem cronológica, e ela vai seguindo, ela vai dando muitas datas, tá? E vai contextualizar os eventos. Então eu gosto muito da cronológica. É uma Bíblia ter esse recurso, né, de tentar ver aquele texto de uma ordem, né, seguindo uma ordem cronológica. Muito bom. Pensa por. Então só para a gente recapitular, fazendo um resumão, e aí está perguntando, poderia dizer sobre duas Bíblias? Foi bem antes do senhor mostrar. A Bíblia TEB e a Bíblia LTT. Futuramente pensa em comprar. Qual o propósito das duas para nós? Ah, sim. Ele perguntou da TEB? Ele queria saber um pouquinho sobre a LTT e a TEB. Ok. A TEB é o seguinte. Quando eu vi essa Bíblia aqui, inclusive, eu comprei numa promoção. Ela na livraria caiu da prateleira e arrancou a capa. Então, falei, é a minha chance. Eu fui lá e adquiri a TEB, né? Porque ela é cara. Mas a proposta dela é o seguinte. Ela é uma proposta ecumênica, tá? Claro que a gente sempre olha com desconfiança para o ecumenismo. O ecumenismo é um tanto perigoso. Mas eu acredito que foi produtivo enquanto material. Vamos produzir um material bom. Deve ser ecumênica no sentido de você ter estudiosos de Deus, estudiosos de linha protestante e católica. Então, eles vão trabalhar dentro dos textos. Claro que a gente sempre olha com desconfiança para o ecumenismo. O ecumenismo é um tanto perigoso. Mas eu acredito que foi produtivo enquanto material. Vamos produzir um material bom. A proposta dela é ser ecumênica no sentido de você ter estudiosos judeus, estudiosos de linha protestante e católica. Trabalhar dentro dos textos, tanto no sentido de se harmonizar e virar uma coisa só. Darem perspectivas, tá? Então, são perspectivas diferentes sobre diversos textos que são abordados. Então, é uma Bíblia muito completa, só que o que acontece? Quando você fala sobre essas traduções, como, por exemplo, a TEB, é como você está ensinando seu
a se alimentar. Se o seu filho é muito pequeno, se ele tem 9 meses, você não dá um peixe para ele comer, porque ele vai se engasgar com a espinha, tá certo? Então, o que você faz? Deixa ele crescer mais. Quando ele tiver mais maduro, aí ele consegue discernir, consegue separar. Como, por exemplo, alguns comentários da TEB, eles seguem a perspectiva da alta crítica textual, de certa teologia liberal. Então, ela aborda, por exemplo, a questão... esqueci agora o termo, mas aquela questão que trabalha sobre a Torá de Moisés a partir da perspectiva redacional, tá? Então, existem diferentes redações, né? A javista, eloísta, vista e sacerdotal. Então, diferentes redatores, né, para aqueles textos. Aí você pergunta para mim, mas o autor não é Moisés? Aí eles acreditam que Moisés não seja o autor de todo o texto, mas que ali há uma confluência de tradições. Então, esse tipo de estudioso está trabalhando aqui, ó, está trabalhando aqui dentro. Então, se você ler isso aqui e você engolir tudo do jeito que vier, você vai ter uma indigestão. Você precisa ter um discernimento para saber, olha, a mentalidade da galera que trabalhou aqui é essa, é uma teologia liberal, nessa perspectiva. Então, você vai ter que tirar a espinha, você vai ter que descartar a espinha e comer. Mas para isso você tem que ter maturidade. E aí a LTT, o que eu gostei, por exemplo, vou pegar aqui, só para você tentar ver uma página dela. Veja os recursos, Tá vendo que tem coisas em vermelho? Tem coisas em vermelho, tem coisas grifadas, tá? Então tem coisas sobrescritas, tá? Subscritas. Esse monte de recursos que eles aplicaram é para tentar te fornecer algum material, te dizer o texto em caixa alta, né? Texto normal. Quando você tem sobrescrito, tá em certas famílias textuais, mas não em todas. Subscrito, e por aí vai. Ele vai aplicando vários recursos dentro do texto editado para te fornecer essa possibilidade de falar, olha, dentro desse texto bíblico aqui, todo o texto, você vai ter alguns textos que todos os manuscritos falam desse texto, alguns textos que muitos manuscritos falam e outros textos que poucos manuscritos falam sobre ele. Mas a texto Receptus abraça todo mundo e tenta casar, tenta, né, concatenar todos eles e apresentar para você o texto mais abrangente possível. Essa é a proposta da texto Receptus. E esta Bíblia aqui, quando eu vi, eu fiquei encantado. Falei, nossa, os caras tiveram esse trabalho de aplicar esses recursos para tentar me fornecer essa possibilidade de análise. Eu amei. Eu gostei muito, amei muito. Professor José Edmilson, para a gente encerrar a live, já passou as horas aí, para a gente encerrar, tem uma pergunta de um irmão, o Neomar Barbosa. Neomar, o meu mestre. Aí a gente encerra com essa pergunta em nome de Jesus. Ele diz assim, professor Edmilson, meu amigo, não existe mesmo manuscrito, autógrafos da mão dos escritores? Foi bom em fazer essa pergunta, porque ela é boa para desmascarar, para desmistificar essa questão, tá? Então, inclusive, o senhor mesmo falou no começo da live sobre materiais, né? Então, os materiais, eles vão se degradando, tá? Eles vão se degradando, eles não são eternos, tá? Eles foram, inclusive, existem manuscritos que foram encontrados em Qumran que foram gravados em metal, foram gravados em folhas de cobre. Os caras tentando preservar, às vezes é uma legislação, uma regra do grupo, os caras vão lá e gravam em cobre. Por exemplo, os faraós gravavam nos monumentos, né, para preservar aquilo. Então você tem as tentativas da antiguidade de preservar o maior tempo possível os seus textos, tá? E aí, para você tem a problemática da degradação do material. Aquilo que foi feito em papiro se degrada mais rápido. Agora, como é que a gente resolve essa questão? Aquilo que foi falado no começo da live. A cópia, que é prova, manuscrito de Qumran. Você pega um texto, preservar o maior tempo possível os seus textos. E aí, para você tem a problemática da degradação do material. Aquilo que foi em papiro se degradou mais rápido. Agora, como a gente resolve essa questão? Aquilo que foi falado no começo da live.
cópia é fidedigna. Quer prova? Manuscrito de Qumran. Você pega um texto que está distante entre os textos de Qumran e os textos massoréticos, 1000 anos. 1000 anos de distância entre eles. Você compara o pergaminho de Isaías de Qumran com o texto massorético, idêntico. Idêntico. Então, cara, você depois de ver um negócio desse, você vai dizer o quê? Os caras são fidedignos na cópia, meu irmão. Agora, a questão do papiro é o primeiro que estraga. O pergaminho também estraga, é pele de animal. Então ele vai se degradando e vira farelo. Inclusive, uma descoberta que teve foi as chamadas guenizá. O que é guenizá? A guenizá era um sarcófago, meio que um cofre, que as sinagogas tinham no exterior, no estrangeiro. Eles tinham um cofre em cima do lugar onde ficava ali a Torá, né? Onde o rabino fazia a leitura e a explicação, tinha um cofre ali. Por quê? Quando a Torá começava a se degradar, perder página, o material ficava muito desgastado, eles não jogavam fora, simplesmente. Eles tinham que esperar o momento que eles iam peregrinar para a Terra Santa para enterrar na Terra Santa. Então, para preservar os textos, colocavam na guenizá. No Cairo foi descoberta uma guenizá que tinha os textos mais antigos que eram comprovados dos textos massoréticos, que eram do ano 1000 da era cristã. Encontraram nessa guenizá do Cairo textos que recuavam bastante aí, que mostravam a fidedignidade do texto massorético. Até que quando achou o texto do Qumran, aí arrebentou a boca do balão. Aí, cada pá que o pessoal crava na Palestina, né, lá em Israel, e arranca de lá uma evidência, morre um crítico lá na escola liberal, na alta crítica e vai. Então a gente vai vendo que essas críticas ferrenhas são levantadas, desacreditando a autoridade da Sagrada Escritura, elas vão caindo por conforme as evidências vão surgindo, tá certo? Então não autógrafos, mas tem as cópias fidedignas deles. E vai aparecendo. Para não ser prolixo, né, ela acaba irritando as pessoas. Então eu não vou mais acrescentar mais nada, só vou dizer para você o seguinte: tenha muito respeito pelo texto que você tem nas suas mãos. Muitos trabalharam sobre eles e Deus preservou esse texto aqui, não há dúvidas. Esse texto, a Bíblia Sagrada, é um milagre, era a profecia magna, tá? Então, quando você abre a Sagrada Escritura e o Espírito Santo de Deus está te usando para ministrar, essa é a profecia magna, ok? Então, nada pode superar a revelação do Senhor através da Sagrada Escritura. Então, somente deixe isso aí, o respeito pela Bíblia Sagrada, o trabalho que deve ser feito para as crianças aprenderem, decorarem, recitarem a Sagrada Escritura e o trabalho que deve ser feito em casa. Agradeço a rica oportunidade dessa live, peço para que visitem o canal teológico, nos dê um apoio lá para que nós possamos continuar crescendo, já está em 3.780, tá? E para o ano que vem, se Deus quiser, novos projetos, colocar coisas novas e seguir adiante fazendo a obra de Deus, tá certo? Desde já, muito obrigado, fique na paz do Senhor. Glória a Deus. Amém.